Mateus 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Quando a gente vê essa palavra, a gente deve pensar assim: meu Deus, que é isso? Tomar o reino à força, usar de violência, isso é coisa de crente, né? Isso é coisa de quem está sendo dominado pelo Espírito Santo. E a gente às vezes fica muitas vezes se entrincheirando, se embarreirando com o que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque a gente vai deixando o inimigo tomar as coisas, a gente vai deixando o inimigo ganhar território, a gente vai deixando o inimigo fazer o que ele quer, e a gente diz: não, essa é a vontade de Deus, é Deus que quis assim, é Deus que permitiu, né? Mas Jesus deixou um reino aqui na terra. Ele implantou um reino que você também está implantando. Todos nós estamos implantando esse reino, não acabou. Lá em Efésios 4 diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para que toda a igreja chegue à plenitude de Cristo. A igreja já chegou à plenitude de Cristo? Não chegou, não é verdade? Então é para continuar na guerra, é para continuar implantando o reino, é para continuar estabelecendo o reino. E estabelecer esse reino, às vezes é saquear um inferno, é estabelecer diretrizes, onde o inimigo pode e onde o inimigo não pode. Muitas vezes a gente está permitindo que o inimigo faça coisas e que ele tome coisas nossas, que não é permissão de Deus, que Deus não quer que ele tome, que Deus não quer que ele haja assim. E a gente anda numa falsa submissão, é uma submissão doentia, porque não é uma submissão que vem de um coração de obediência, mas é uma submissão que vem de um coração que desistiu, uma submissão. Não é que eu sou submisso, não, querido, você perdeu a vontade de guerrear, você perdeu a vontade de lutar. Muitas vezes a gente está confundindo submissão com passividade. Muitas vezes a gente está confundindo submissão com a vida totalmente passiva diante das guerras, das batalhas. E o Senhor nos capacitou. Jesus deixou bem claro: o reino de Deus é tomado à força, com violência. Por quê? Porque o inimigo vai tentar prevalecer contra a sua vida. A guerra, ela é real. Em nossos dias a gente está vendo, meu Deus, a gente liga a televisão 1 minuto, vê o que está acontecendo no Rio. A gente vê os jovens da nossa nação tomados de um espírito de Absalão, tomando as escolas, enfrentando professores. A gente tem lidado com isso, as portas do inferno têm tentado prevalecer contra a igreja. E a gente como igreja tem estabelecido limites e tem dito: olha, aqui não, os jovens dessa casa vão ser violentos no Senhor, não violentos em escolas, não violentos em gangues, mas eles vão ser violentos contra o inferno. O grande problema é porque a gente está usando a violência no lugar errado. A gente está usando a força no lugar errado. A força é para ser usada contra as trevas. Muitas vezes a gente tem muita força em cima das pessoas e nenhuma força contra o inferno. Às vezes a gente usa de uma autoridade autoritária em cima das pessoas, mas a gente não usa de uma autoridade que vem do alto em cima do inferno. E a gente vai permitindo ele vir e ficamos feridos porque as coisas não acontecem. Porque as pessoas passivas, as pessoas que não estão exercendo o seu lugar espiritual, o que acontece? Elas vão tomando uma lapada atrás da outra, elas vão tomando situações atrás da outras que estão comprometendo a sua vida espiritual, ficam amarguradas, porque a amargura é a vingança não executada. Pessoas amarguradas são pessoas que pensaram em se vingar, como não podem, elas amarguram, porque elas não executaram a vingança, mas a Bíblia diz que o Senhor escreveu a sentença. No Salmo 149 diz que o Senhor executou, que o Senhor estabeleceu a sentença para que os servos dele executem a vingança contra o inferno. Muitas vezes a gente não tem feito isso. A gente fica dentro da igreja ferido, machucado, e pessoas feridas, machucadas, tudo que acontece com elas, elas dizem logo:
foi tentando me machucar, é alguém me perseguindo, é alguém querendo fazer alguma coisa comigo, e já fica entrincheirado, quando na verdade a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O Senhor avisou, está lá, é muito claro, na palavra de Deus, lá em Efésios, Paulo diz, vocês vão ter uma luta. Então, amados, está no nosso DNA essa guerra, está no nosso DNA executar a vingança escrita pelo Senhor, está no nosso DNA saquear o inferno, está no nosso DNA não deixar o inimigo tomar o que é nosso, está no nosso DNA estabelecer os limites, está no nosso DNA, desde que você nasceu, desde que a vida foi gerada no jardim do Éden, quando Deus pegou o pó e Ele formou o homem, a imagem e a semelhança de Deus. Tem gente que acha que tem cara de pó, eu não tenho cara de pó, eu tenho a imagem do meu pai, eu me pareço com a família de Deus, eu tenho a linhagem do céu, a glória de Deus habita na minha vida, a glória de Deus habita na sua vida. Você foi formado do pó, mas a sua cara é a cara do seu pai, e é formado em glória. É por isso que a gente tem que andar de graça em graça e glória em glória. Mas as circunstâncias vêm e vão lhe abatendo, vão lhe destruindo, vão gerando em você cada dia mais um retroceder, deixar de avançar. E a gente, quando não luta com o inimigo, a gente vai lutar contra alguém, porque está no DNA a luta. Quando as pessoas dentro da igreja não estão lutando contra o diabo e o inferno, elas estão lutando umas contra as outras. Pessoas que oram pouco pela igreja, pessoas que oram pouco pela liderança, pessoas que não dobram os joelhos pela casa, elas começam a lutar umas com as outras. Por quê? Porque quando eu não executo aquilo que eu fui criada para ser, quando eu não executo o chamado que eu tenho, quando eu não executo o DNA que há em mim da eternidade, eu vou começar a andar no DNA confuso. Eu vou andar num DNA de confusão, eu vou andar num DNA de rebelião, eu vou andar num DNA de ofensa. Então eu vou ficar ofendido, vou ficar rebelde, vou ficar triste. A gente acha, não, aquele irmão, ele é um brigão. Aí a gente vê o outro irmão bem quietinho. Esse aí é uma bênção, é nada, esse irmão pode estar ofendido, querido. Esse irmão está calado, mas lá dentro é só amargura, é só dor. E o Senhor está permitindo que a aflição remova o pecado escondido em nosso coração. Deus está permitindo que a gente seja afligido, que a gente seja passado pela prova, que o fogo da provação passe em nossas vidas. Madame Guion diz que o fogo da provação produz o ouro da santidade. Então, quando o fogo da provação vem, o que está oculto começa a aparecer, o que não foi tratado. Às vezes as pessoas ficam confusas. Como eu sou do céu, como eu sou um cidadão do reino e estou passando por isso, querido. Isso nunca vai acabar. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto o mundo for mundo, enquanto a terra for terra, enquanto o inferno for inferno, enquanto você estiver aqui, enquanto a glória de Deus não vir e pegar esse corpo mortal e revestir de imortalidade, o que é corruptível, se revestir de corruptibilidade, eu vou dizer a você, vai ter uma luta dentro de você, tem 2 cachorros brigando dentro de você, é a luta da carne contra o espírito. Paulo era um apóstolo, abriu igreja, escreveu um texto do Novo Testamento e ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Que luta terrível é essa? Enquanto você estiver aqui na terra, vai ter luta. O problema não é a luta que está sendo travada dentro de você, o problema é quem você deixa vencer, porque a luta dentro de você sempre vai existir. O problema não é a luta, querido. O problema é quem está vencendo. O problema não é o que acontece. O problema é qual é a sua reação. O problema de Deus conosco não é o que nos acontece. Se você hoje fizer uma pergunta aqui na Beira-Mar 114 e as pessoas começarem a contar a luta, vocês vão ver lutas terríveis. Vocês vão ver dores, vão ver perdas, vão ver abandono, vão ver rejeição, vão ver várias situações. Mas o que é que faz alguns vencerem e outros não? O que fazem é a reação. O que faz alguns vencerem, o que faz alguns não retrocederem, é a reação que eles têm diante dos mesmos fatos. Você dá a mesma história para 2 pessoas. Se elas tiverem reações diferentes, elas vão ter destinos diferentes. Os destinos é que importa. O que importa na nossa vida não é o que a gente passou ao longo dos anos, mas aonde o que a gente passou nos levou.
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O grande problema de nossas vidas não é ter sido esquecido, não é ter sido abandonado, não é ter sido roubado, não é ter sido saqueado. O grande problema é o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. É aí que determina onde eu vou chegar. É aí que determina o meu destino. O meu destino diz respeito à minha atitude de hoje. A minha luta não é contra o meu irmão que está aqui do meu lado. A minha luta não é contra a minha esposa, com o meu marido. A minha luta não é com os pais. A minha luta não é contra os pastores. Eu tenho uma guerra e eu fui comissionado. Paulo diz que nós somos soldados. Nós fomos escolhidos. E o soldado, que é o bom soldado, não se envolve com as coisas dessa terra. Ele, quando está militando pelo céu, ele milita pelo céu. E quem olha para o céu não olha para coisa pequena. Quem está olhando para o reino não está olhando para o que é pequeno. Davi foi um homem que passou lutas, passou rejeição, foi perseguido. Saul foi perseguido pelo leão, pelo urso, pelos irmãos, por Saul. Davi foi perseguido, gente. Davi passou fome, Davi ficou numa caverna, Davi fingiu que era louco para estar num período de tempo escondido numa cidade. Davi teve a sua mulher tirada dos braços dele, Mical. Davi teve a incompreensão da mulher quando ele adorou a Deus. E Mical não aceitou o sistema dele de adoração, porque ela estava acostumada com o sistema da exaltação do eu, como Saul adorava. E Davi adorava a Deus, abatendo o eu, matando o eu. E ele teve a esposa tirada dos braços. Davi enfrentou tantas coisas. Ele perdeu um filho, ele matou um homem. Mas a gente percebe que Davi, ele tinha uma chave espiritual no momento da guerra. Davi, no momento das mais densas guerras contra a vida dele, de perseguição, de morte, de falta, de dor, de velórios, de tudo que ele passava. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é uma chave. Isso é uma chave para quem vence. Davi era um homem que olhava para o alto. Ele não olhava para as circunstâncias. Ele sabia que existiam circunstâncias, porque Davi não era burro. O convite não é você se tornar burro. O convite é você se tornar espiritual diante do que é carnal. É se tornar espiritual. As armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus. Quem tem lutado na carne tem caído. Quem tem lutado na carne tem ficado amargurado. Quem tem lutado na carne tem desanimado. Quem tem lutado na carne tem desistido. Porque Deus não nos chamou numa guerra para a carne. Deus nos chamou numa guerra de reino, numa guerra espiritual, numa guerra sobrenatural, numa guerra onde o que é espiritual é mais real do que é natural. E quando a gente começa a cair e guerrear no natural, você decaiu da graça de Deus. Começou espiritual e terminou carnal. Quando a gente começa a guerrear em níveis naturais, na força do nosso braço, com convencimento humano, com intelectualismo, com racionalismo, com conotações, com comparações, a gente decai da graça de Deus. A gente começa a decair. As vitórias, elas se materializam carnalmente, mas a guerra é travada espiritualmente. Você tem hoje uma guerra espiritual para vencer, que vai se manifestar no natural. E tem muito crente lutando no natural, entrando na carne, cedendo aos caprichos, ficando ofendido. Olha, em batalha espiritual não há espaço para ofensa. Em batalha espiritual não há espaço para gente ofendida. Quando você se ofendeu, querido, você já começou a perder. No dia que você se ofende, no dia que você está orando por alguém, e aí você está investindo essa vida em oração, aí essa pessoa faz uma coisa terrível para você, aí você faz, eu fiquei ofendido, eu estou pagando preço por ele, eu estou ajudando, eu estou fazendo isso e aquilo, e aí você ficou ofendido. Pessoas ofendidas não entram em lugares espirituais, não acessam os lugares espirituais. Pessoas chateadas, pessoas que se comparam, pessoas que se acham mais do que os outros ou menos do que os outros. A Bíblia diz que a gente deve ter uma imagem equilibrada de nós mesmos. Quer dizer, não devo me achar mais, nem devo me achar menos. Eu devo ser equilibrada.
Sobretudo se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Como você pode ter fontes de vida se seu coração está magoado? Como você pode ter as fontes de vida se o seu coração está entrincheirado? As fontes de vida não podem operar em você. Então, em batalha espiritual é muito importante que a gente esteja entendendo. Esses dias no Brasil têm sido dias difíceis, têm sido dias de batalha. O Senhor falou coisas para a gente, o Senhor avisou. Deus não só avisa que uma mulher vai engravidar de novo, vai ser mãe. Deus não só avisa que uma pessoa vai para as nações. Deus não só avisa sobre casamentos. Deus avisa sobre coisas grandiosas. E a igreja precisa amadurecer e parar de pensar no umbigo e começar a pensar nas coisas do reino. A igreja precisa amadurecer. Não dá mais tempo de você ter profetinha particular para contar que seu carrinho vai ser branco, sua casinha na praia, e que você vai casar com um carinha de olhinho verde e barbudinho. Chega de egoísmo. A igreja amadureceu. A igreja precisa crescer e viver os planos e propósitos do Senhor. Você vai perder muitos sonhos se você não pensar no reino. Os seus sonhos vão ficar perdidos, porque Deus não faz milagre em gente egoísta. Ele está nos levando para um nível mais alto. Talvez você diga assim: mas eu estou com uma pessoa que não se converteu, porque meu filho está fazendo isso, porque minha filha. Queridos, eu estou ministrando aqui, tem várias pessoas da minha família que estão indo para o inferno. Tem várias pessoas da minha família que ainda não vieram para o Senhor. Mas eu te digo um punhado que já vieram, porque eu não me calei. Eu te digo milhares que estão vindo, porque eu não tenho parado. E eu não vou parar por causa de A, nem B, nem C. Porque a gente precisa implantar o reino. Sabe por quê? Porque o mais Ele fará. As pessoas só querem pregar, ministrar, se for o tempo. Não sei, não é no tempo de Deus, querido. Mas a Bíblia não fala sobre tempo. A Bíblia diz que há tempo ou fora de tempo a gente tem que pregar a palavra. A Bíblia diz que há tempo ou fora de tempo eu não devo me calar. Você está esperando que estação? Você está esperando o quê? Para fazer aquilo que Deus mandou você fazer? A gente fica se apegando a coisas pequenas que a traça e o ferrugem vão destruir. Quem diz que a riqueza fica de uma geração para outra? Quem diz? Quantos aqui tinha pai rico? Quantos aqui tinha avô rico? E agora, olha, não tem mais nada. E quantos nunca tiveram nada e agora estão tendo? Deixa eu te dizer, o que permanece de geração em geração é a unção. É a unção. A unção vai de geração em geração. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor está nos levantando em escolas, em faculdades, em comércios, em escritórios de advocacia, em clínicas, porque chegou o tempo de plantar o reino. Chegou o tempo de ter pressa. Chegou o tempo de pregar a tempo e a fora de tempo. Se a gente se cansa correndo com homens, como vai ser quando a gente correr com cavalos? Se está difícil agora, que nem começou ainda realmente a grande perseguição, como vai ser daqui a um tempo? Quando o Filho do Homem vier, por acaso ele encontrará fé na terra? Eu sei que hoje é moda no Brasil ser evangélico. Jogadores de futebol são evangélicos, cantores são evangélicos. Mas eu deixo eu dizer uma coisa. A gente não é IBGE, a gente é filho. A gente não é uma estatística, a gente está no reino. Quando o fogo passa, mostra a obra de cada um realmente como é. Quando o fogo passa, vai revelar realmente como é a obra de cada um. Igreja não é franquia. Igreja não é uma franquia que a gente abre. Igreja é a implantação do reino. A igreja, o cabeça é Jesus. Talvez você diga assim: eu não concordo isso nessa igreja. Eu não quero isso. Sabe por quê, querido? É porque não somos nós que somos os cabeças dessa igreja. Nós somos o corpo. O cabeça é Ele. E alguma coisa que você não concorde, que você não aceite, todos os dias há uma oração e uma intercessão dizendo: Jesus, assuma a igreja. Tome a chave dessa casa. Todos os dias, pode não lhe agradar, mas a chave está na mão dele todos os dias. Todos os dias essa chave é entregue na mão dele. E nem um dia a gente pensa ficar com essa chave para a gente. Ao contrário,
Todos os dias há uma oração, um clamor no nosso coração, dizendo: Senhor, no dia que a gente não estiver de acordo com o que Tu queres, nos remove, mas não deixa a gente se afastar de Ti. Porque uma coisa é Deus te tirar de um lugar para outro. Eu li uma história e eu fiquei impressionada. Deus queria que um homem, ele se levantasse como profeta, mas ele amava ser pregador mestre. E esse homem pregava muito bem, mas Deus tinha outro chamado para ele. E um belo dia esse homem foi pregar e ele não conseguiu pregar. E ele disse: eu estou em pecado. Voltou para casa. As pessoas da igreja olharam umas para as outras e disseram: eu acho que ele está em pecado. E aquele homem voltou e disse: eu vou pregar de novo. E ele foi lá e ele não conseguiu de novo pregar. Ele volta para casa e diz: Senhor, agora fale comigo. Você me deu para fazer isso e eu não estou mais conseguindo. Você sempre me usou assim e agora eu não consigo mais. E aquele homem ficou desesperado e passou meses e aquele homem não conseguia mais. Finalmente aquele homem resolveu parar de pregar. Até então ele não sabia os planos que Deus tinha para ele. E quando ele abriu mão e saiu da frente de Deus, Deus começou a usar esse homem numa atmosfera profética que ele nunca tinha experimentado, numa profundidade profética que ele nunca tinha vivido. E aquele homem precisou passar meses na cadeira. Ele precisou passar meses e tudo que ele fez durante 20 anos parecia não existir mais. Ele era só uma sombra do que ele tinha sido. E quando esse homem se levantou nessa nova unção que Deus estava dando a ele, nesse novo caminhar, nessa nova direção, esse homem foi e alcançou muito mais vidas e alcançou muitos mais lugares e pessoas e igrejas do que ele tinha alcançado antes. E eu pergunto: você está disposto a Deus mudar o percurso da sua vida hoje? Você está disposto a fazer muito mal o que você sempre fez muito bem? Você está disposto a Deus lhe zerar e lhe levar você para o lugar que Ele tem? Porque a gente diz: Deus me usa, mas na verdade a gente usa Deus, porque a gente só quer que Deus faça o que a gente quer fazer, o que você acha que tem aptidão para fazer. Só que o Espírito Santo, Ele não quer que a gente use Ele quer usar a gente. E se Deus mudar o percurso da sua vida agora? E se amanhã se levantar um tsunami e levar essa estrutura? Levar o som, o microfone, as reuniões, o acertando o alvo, a Kombi, as cadeiras. Se ele levar os domingos e todas as reuniões que a gente sempre fez aqui, e tudo que a gente viveu aqui, todos os casamentos que aconteceram aqui, todas as crianças que foram consagradas aqui, os grandes cultos que a gente tem gravado, postado, levasse tudo, o que ficaria? Porque a gente descobre onde a gente está quando Deus começa a levar os lugares que a gente se segura. Você só sabe se você está no reino se Deus levar a sua estrutura. Muitos aqui são crentes, mas você é crente até onde? Você é crente como Jó, Deus pode soprar tudo? Você é crente como Abraão, que ele pode pedir a única coisa que você tem? Qual é o seu limite com Deus? Até onde você é crente? Eu sou crente, até onde? Nós somos crentes até onde? Qual é o seu limite para romper com Deus hoje? Qual é o seu limite para você dizer: Deus, aí você foi longe demais? Mas você veio aqui à frente um dia, ou talvez diga às pessoas que você entregou sua vida a Ele. Você entregou? Eu sei que a gente é bom de fazer isso aqui, que a gente dá o que sobra. A gente muitas vezes dá a Deus o que sobra. Deus, eu te amo até meu casamento ser bom, maravilhoso. Deus, eu te amo até minha casa ser linda. Deus, eu te amo até esse emprego durar. A gente está tão acostumado a lidar com Deus, com compartimentos. Deus, eu te sirvo, mas se você não mexer aqui. Deus, eu te sirvo, mas se você não mexer. Não pense que isso não acontece com o pastor, não, queridos.
Não pense que isso não acontece com a gente, não. A gente faz tantos planos sobre o avivamento que o avivamento não pode vir. Do dia que a gente deixar de fazer planos. Ontem eu estava pregando numa igreja. Uma igreja aqui, lá na Imbiribeira. E eu estava pensando, por que tarda esse avivamento? Porque muitos de nós estamos tão preparados, nós estamos tão enraizados, que a gente só quer que Deus faça o que a gente quer e onde a gente plantou raiz. Mas arrependimento é exatamente mostrar as raízes. Caso que até tem um CD Raízes, teve um mob Raízes, e a gente viu bastante naqueles dias uma árvore exposta, naquele acampamento, as raízes aparecendo, toda exposta. Até que ponto a gente está disposto a viver um avivamento onde a minha raiz e a sua vai ser tirada do lugar de conforto que você está hoje? Até que ponto a gente está disposto a viver um avivamento? Tem gente que passa uma vida inteira mal casado, porque nunca mostrou a raiz para o outro. Tem gente que passa uma vida inteira sentado no banco de igreja, porque nunca decidiu mostrar a raiz. Vai nascer, vai passar pela vida, vai morrer, mas não viveu de verdade. Não teve intensidade, estava politicamente correto, socialmente bem comportado, mas nunca viveu o plano de Deus. Você está vivendo o seu plano ou o plano de Deus? De quem é o plano que você está vivendo? Quem escreveu o script da sua história? Foi Deus ou foi você? Porque se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que os homens que Deus realmente pôde usar, eles passaram por muitas coisas. E em Hebreus 11 dá uma lista do que eles viveram. Foram na boca das feras, estiveram a fios da espada, passaram tormentas, naufrágios. Quem é o crente dessa igreja que passa naufrágio, que passa perdas, que pode passar qualquer coisa e vai continuar aqui? Quem somos nós diante das lutas que nos vêm? Porque todos os homens que Deus usou poderosamente, eles foram chacoalhados. Jesus disse: Pedro, olha, você vai ser peneirado. Você vai ser peneirado, Pedro. Ele amou Abraão dizendo: me dá a única coisa que você tem. Ele amou Moisés dizendo: você é gago, mas você vai levar quase 1,5 milhão de pessoas para a terra prometida. E vai ser difícil, vão querer lhe matar, vão querer lhe apedrejar. Se a gente fizer uma proposta dessa para o irmão, de ir para um lugar e almoçar 3 horas da tarde em vez de meio-dia, a viagem já não prestou. Por que a igreja não tem poder? Porque a igreja não tem vivido o propósito que Deus tem. Nós nos acomodamos. Você vai para o banco, você senta. Você vai para a faculdade, você senta. Você socializa, você conversa. A gente faz um monte de coisa. Quando a gente chega na igreja, a gente acha que a igreja é uma extensão do que a gente faz nos outros lugares. Só que aqui é uma luta do céu contra o inferno. É uma luta da vida contra a morte. Enquanto a gente se senta confortavelmente em nossa cadeira, entra pessoas aqui que estão dizendo: eu vou me matar hoje. Entram casais aqui dizendo: hoje é o meu último dia desse culto casado. Entra crianças aqui que vão cantar um corinho e talvez amanhã ela esteja na UTI. E com uma semana a gente está fazendo o culto fúnebre dela. Entram pessoas aqui que estão pensando em desistir. Entram aqui pessoas, como já entraram várias, que foi o seu último dia, porque no outro dia, ou no terceiro dia depois do culto que ela aceitou Jesus, Deus guardou porque ela estava com câncer, que tomou o corpo dela todo. Enquanto a gente se senta na nossa cadeira confortavelmente, destinos da eternidade estão sendo decididos embaixo do nosso nariz. Enquanto eu me enraizo, tem gente que as raízes foram expostas. E a gente acha que é uma bênção a gente ter a nossa vidinha aqui.
Será que é uma bênção mesmo a gente ter a nossa vidinha aqui, bem comportada, e culto após culto, sendo igual, onde não se chora, não se arrepende, não se rasga a roupa, não põe pó na cabeça, onde o pobre não te incomoda, o que está indo para o inferno não é da tua conta, enquanto as meninas de 12, 13 anos estão sendo abusadas, enquanto os pedófilos estão soltos, enquanto igrejas fecham, enquanto outros morrem de fome, e nós nos sentamos na nossa cadeira e dizemos: está tudo muito bem. Eu acho que tem alguma coisa muito errada, e é conosco. Tem alguma coisa errada com a igreja que parou de chorar, que parou de clamar. Precisa o quê? Entrar alguém aqui e dar um tiro no pastor? Precisa alguém vir aqui e saquear mais alguma coisa? Precisa alguém vir aqui e fechar as portas da igreja e dizer: chega de vocês fazerem essa brincadeira? A gente tem que começar a levar a sério e implantar esse reino, seja pela vida ou pela morte. Tomar esse reino à força e a violência, chorar com os que choram, se incomodar com quem está sendo destruído, quem está cambaleando para o inferno. Tem pessoas nesse exato momento que estão cambaleando para o inferno. Quantos jovens vieram aqui, um mês depois, fiz um apelo e disse: olha, aquele jovem que esteve aqui no culto, passou um acidente, ele morreu, ele não está mais aqui. Eu já vivi tempo demais dentro da igreja, já vivi pouco tempo demais, ainda tem muito para viver, para achar que a gente tem que ficar parado, para achar que a gente tem que aceitar. Esse reino não é um lugar de comodismo, não é um lugar de conforto, não é um lugar de você ficar passivo. Esse reino é vivo, esse reino é um organismo vivo, é um corpo que chora, que treme, que baba. Não é problema da prefeitura, não é problema do governo, não é problema da presidência, o problema é da igreja. Quando Jesus viu as pessoas com fome, disse, e eles olharam: Jesus, eles estão com fome. Eles ficaram aqui, o culto demorou, porque culto de avivamento tem que demorar mesmo. Eles demoraram o culto e agora eles estão com fome. Jesus, o que é para a gente fazer? Jesus olhou e disse para a igreja, para os discípulos, que é a igreja: dá você mesmo de comer. O problema não é do Brasil, o problema não é do governador. Podem botar todos os governadores na cadeia, pode pegar todos os falsos crentes e botar eles no chilindró. O problema é da igreja, o problema é nosso. Somos nós que vamos matar a fome, somos nós que vamos matar a sede. Esse problema é nosso, a igreja precisa acordar. Nós não podemos ser igreja e viver só para nossas vidas. Se nossos filhos estão calçados, comeram bem, estão dormindo na cama, a gente está tudo muito bem. Deus é uma bênção. Deus é uma bênção para você, mas você é uma bênção para Deus. Porque quando tudo está bem na minha casa, eu percebo que eu preciso trabalhar mais. Porque quando eu olho as coisas bem na minha casa, eu me lembro das casas que as coisas não estão bem. E quando Deus está me dando alguma coisa que está indo muito bem, eu preciso conhecer Deus ao ponto de dizer: se você cuidou tão bem da minha família, eu vou cuidar um pouco das que não estão bem. Erramos o alvo quando nós olhamos a nosso conforto e olhamos as bênçãos recebidas e achamos que isso é uma razão para ficar na televisão e no sofá, comendo pipoca com as pernas para o ar. Toda essa bondade de Deus na sua vida, pernas que se movem, braços que se mexem, bocas que falam, olhos que veem, não é para você usar para você mesmo, é para usar para Ele. São todos talentos entregues. A gente não consegue ser fiel nas riquezas ilícitas. Como é que Deus pode nos dar riquezas do alto? A Bíblia nos diz como vocês podem receber as verdadeiras riquezas. Se vocês não estão sendo fiéis nas riquezas dessa terra, essas que são corrompidas, essas que não são do céu, como Ele nos dará? Pedro, numa crise de identidade, disse: e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho como pagar. E Jesus abre a boca do peixe, tira a moeda e diz: vai lá, dá a moeda. E aquela moeda tinha a cara de César, ela tinha a figura de César. E ele diz: devo dar, Senhor. Ele diz: dê a César o que é de César. Sabe por quê? Porque, Pedro, você não parece com César, você parece comigo. E a sua moeda não é dessa terra. Sabe o que é isso, amados? É que o que sustenta um homem e uma mulher de Deus não é real, é provisão. O que sustenta um homem e uma mulher de Deus não é dinheiro que se movimenta nas contas de banco. Não é dinheiro que você recebe, não é dólar, não é euro, não é real.
O que sustenta um homem e uma mulher de Deus é saber que a imagem que está na moeda que vem para a mão dele não é a de César. Dê a César o que parece com César e dê a Deus o que é de Deus. Você é de Deus. A sua provisão é do Senhor. A sua provisão não é o quanto você tem no banco. A sua provisão é o quanto o céu pode fazer chover sobre você. A sua provisão é aquilo que vem do alto. É como Davi disse: estou fora de casa, não tenho mais palácio, fui ungido, mas não sento na cadeira de rei. Tomaram minha mulher, estão me perseguindo para me matar, mas eu elevo meus olhos para os montes. Mas eu estou olhando para o alto, porque eu não quero me confundir olhando para ninguém à minha volta. Eu não quero me confundir. Olha, eu já trabalhei em muitas coisas. Eu fiz faculdade para ser boa no que eu faço, que eu sou, sabe, eu sou daquela, tem que estudar, aí eu estudo direitinho, sabe? Se tem que fazer, me ensinaram desde a minha infância, se vai fazer, faça uma vez só, não faça mal feito, que faz duas. Não sei se sua mãe lhe ensinou isso. Se é forrar a cama, não forra de qualquer jeito, senão você vai forrar de novo. O que você fizer, faça o melhor como se fosse para Deus. Então, tempo de estudar, eu estudava. Tem que fazer, vou fazer. Mas todo o tempo da minha vida, todo o tempo da minha história, eu nunca vivi tanta provisão de Deus quanto no tempo que eu decidi não usar o diploma para ganhar o que eu queria, para ganhar os sonhos. Sabe por quê? Porque quando a gente sonha os sonhos de Deus, é provisão, não é conquista da força do braço. A melhor coisa do mundo não é você ir lá e conquistar. A melhor coisa do mundo é você ser conquistado por Deus e viver na provisão dele. Porque quando você vive na provisão dele, não tem crise, não tem ameaça, não tem nada. Sabe por quê? Porque se o riacho secar, aí você diz: o profeta está lá no riacho, olha, é melhor você sair daí. Aí o profeta está tão bom aqui, tem água aqui, né? O corvo está trazendo aqui o que eu preciso, eu não vou ficar por aqui. Aí Deus: peraí, seca o riacho. Porque quando Deus quer tirar a gente de um lugar, Ele tira, tá bom? Quando Deus quer nos mover, Ele nos move. E Ele vai secar qualquer fonte para levar você para o propósito dEle. Porque o compromisso dEle não é você ficar gordo, é você chegar no alvo. O compromisso dEle não é você ser rico, não é fazer sucesso, é você cumprir o propósito. E Estevão só pregou um sermão. Estevão se levanta no livro de Atos e prega um sermão. Pregou tão bem que mataram ele. Eu queria, Senhor, pregar como Estevão. Porque olha o sermão que Estevão pregou. Pregou só uma vez, marcou a Bíblia, marcou o avivamento, marcou todos os crentes daquele período. Depois Deus guardou ele com um sermão. Tem gente que prega 50 e não marca ninguém. Estevão pregou um. Eu disse: Deus, eu quero pregar igual a Estevão. Eu quero pregar que depois se levante alguém querendo me matar. Porque esse foi um sermão bem pregado. Que ele pregou de tal forma que ele incomodou as raízes, expôs as raízes, levantou as raízes. E a gente percebe que quando Deus quer cumprir o propósito, você pode fazer uma coisa que vai ser só uma vez, mas vai marcar por toda a eternidade. Ou você pode viver uma vida inteira e não ter marcado ninguém. Eu gosto de Noemi, respeito Noemi, linhagem boa, né? A menina crente, de uma linhagem de Israel. Mas o que acontece? Quem é que marcou? Quem é que ganhou o livro no nome dela? Foi Ruth. Não foi Noemi. Quem era Ruth? Viúva, pobre, feia, esquecida, moabita, descendência podre, né? Uma descendência podre, querido. Porque você olha os moabitas, descendentes de Ló. Ló deitou com as duas filhas, Deus, amonitas e moabitas. Ruth entra quem? A filha do incesto. Olha para onde você vai. Quem é essa? É a filha do incesto. Quando o povo de Israel, quando o povo escolhido de Deus olhava para os moabitas, fazia tudo filho de incesto. Aí Deus vai e pega uma filha de um incesto, chama ela, dá um livro na Bíblia com o nome dela e ainda diz que ela é a bisavó de quem? De Davi. Bisavó de Davi. Se ela é bisavó de Davi, ela é da linhagem de Jesus. Porque a promessa de Deus foi que não faltaria ninguém da linhagem de Davi no trono. Quando deu mais ou menos o ano 456, que caiu a última tribo, porque o reino do norte caiu, eram 10 tribos.
Aí o filho de Salomão assumiu, botou tudo a perder, botou 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel. O povo se tornou idólatra. 10 tribos de Israel, caiu num só. Num só dia desapareceu as tribos de Israel. Sobrou 2, Reino do Sul, Judá e Jerusalém. 2. Aí o Império Babilônio veio, porque todo mundo andando fora dos padrões de Deus, pecando, idólatras, fazendo o que bem queria, escolhendo o próprio destino, enricando, casando, como diz, que vai acontecer conosco, como nos dias de Noé e nos dias de Ló. O que acontecia nos dias de Noé e Ló? Casavam, se davam em casamento, compravam e vendiam, até que de repente, o grande problema de Deus comigo e você, querido, não é você saber que Ele vem, é você saber que Ele vai vir na hora que você não está preparado. Esse que é o problema. Porque todo mundo aqui sabe que Ele vem. Mas o problema é não estar preparado. Você pode ficar surpreso. Eu não te esperava hoje. Mas tem um bife na geladeira e arroz que eu vou fazer para você agora. Sabe o que é isso? Alguém que está preparado. Mas tem o azeite no meu candeeiro para você. O problema não é a surpresa. Se ele vier agora, a gente vai ficar. Mas a gente tem que estar preparado. Não confunda preparação com surpresa. A Bíblia diz que vai ser de repente. Os dias de Noé e os dias de Ló foram dias que parecia que tudo estava bem. Mas de uma hora para outra o juízo chegou. De uma hora para outra, então você vai estar fazendo as coisas que você sempre fez. E de uma hora para outra vai acontecer. Como aconteceu quando eles achavam que nunca as profecias de Jeremias iam se cumprir. Esse cara é louco. Está vendo que ele não tem juízo? Vai cair Jerusalém. Os babilônios vão arrasar essa cidade. Vão cercar a cidade, não vai ter comida. As mães vão matar os próprios filhos para dar de comida um ao outro. As mães vão comer os próprios filhos. Diz que na tomada comiam até os mortos. De uma hora para outra aconteceu. E talvez muita gente olhou e disse: quero ver esse Deus agora. Esse Deus que destruiu Jericó. Esse Deus que abateu os gigantes. Esse Deus que tomou essa terra de Canaã. Olha onde o povo está agora, no cativeiro da Babilônia. É por isso que a gente está no jejum de Daniel. 21 dias comendo munguzá, feijão, milho, amendoim, banana comprida, inhame, macaxeira, frutas. E tem mais. Deus não só está dando um jejum para você mudar espiritualmente, não. Esse jejum é para mudar o seu corpo. Vamos parar com essa história de religiosidade, que Deus só quer o nosso espírito. Quando Jesus ressuscitou, Ele não apareceu com o corpo de ninguém, não. Foi com o dele. Não, isso aqui é só matéria. Não. A Bíblia diz que esse corpo que você tem, que é corruptível, vai se revestir de corruptibilidade. Esse aí que você tem. Então você começa a cuidar bem dele, porque esse é a casa do Espírito Santo. E esse jejum de Daniel não é só para você ficar poderoso espiritualmente, não. É para você cuidar da casa de Deus. É para você ser forte, poderoso. Por que adianta? O cara fala em línguas, profetiza, dá um pulo até que vai ao teto, com 50 anos morre. Não adianta nada. Deus vai ter que encurtar o propósito da vida de muita gente, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está cheio de promessa, mas vai com que corpo? Vai pegar emprestado de algum urso, cachorro? Vai vestir uma palmeira? Tem que ser esse. E você tem que cuidar do que Deus lhe deu, porque Ele diz que esse corpo não é seu, é dele, está emprestado a você. Então olha onde você enfia esse corpo, onde você enfia o dedo desse corpo, olha onde você bota o olho desse corpo, olha o que você deixa fazer com você, olha que mão passa em cima de você, porque isso aí tem dono e não é seu. E quando a gente usa uma coisa emprestada, minha mãe me educou que a gente cuida bem do que empresta pra gente, tá bom? Então cuida bem do que Deus te deu, porque senão o Senhor destruirá tanto um quanto o outro. Cuida do que Deus te deu. Deus te deu uma máquina poderosíssima, cheia da glória dele. E a gente vai usar isso para quê? Para ver as promessas. A gente vai precisar desse corpo para ver as promessas. Então a gente vê que quando Deus desceu o julgamento e não sobrou nada de Jerusalém, cidade arruinada, destruída, as famílias dispersas nas nações,
Ninguém mais estava ali. Muitos olhares, quem diria que esse povo ia ficar assim? Olha as 12 tribos, onde é que estão? Caíram todas. Não restou ninguém. Não há ninguém dessa descendência. Aí, eu nem ia dizer isso, mas só quero mostrar para você o que é que Deus faz. Quando há uma promessa, mesmo quando não havia mais nada, mesmo quando tudo que Jeremias profetizou aconteceu, Jerusalém está um deserto, cidade queimada, portas arruinadas, o povo disperso, estão agora no cativeiro da Babilônia, 70 anos de cativeiro, levaram os príncipes, as moças, as virgens, não se escuta mais festas, não há mais festa de tabernáculos, não há mais colheita, incendiaram as videiras, a figueira, a oliveira, toda a terra, os animais foram mortos, as mulheres violadas, as crianças decapitadas, toda a terra chorando, um deserto só. Aí Deus se levanta e dá uma promessa, que está em Jeremias 33, 25, que diz: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, e se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, existem leis fixas no céu e na terra sobre a minha vida e a sua, então eu rejeitaria a descendência de Jacó, as 12 tribos, e do meu servo Davi. Lembra que Deus fez a promessa a Davi? Davi, vai sentar sempre alguém da sua linhagem no trono. Jesus é descendência de Davi. Ele é o último que sentou. Napoleão Bonaparte tentou sentar, caiu fora. Carlos V tentou sentar, caiu fora. Todos que tentaram sentar, Hitler pensou que dominaria o mundo. Nunca mais se levantou nenhum reino forte, porque o reino já foi estabelecido. E o reino é Yeshua HaMashiach. O mundo não consegue botar outro rei. Nunca mais. O tempo dos reis acabaram. Os impérios caíram. O comunismo que era forte desapareceu. Aonde está? As potências. A União Europeia. Aonde está? Nunca. A Alemanha, quando pensou que ia ficar junto para varrer o mundo, ficou Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Nunca mais essa terra vai ter outro rei que não seja Jesus. Só há um rei sobre toda a terra. Yeshua HaMashiach. E olha a promessa aqui. Então eu rejeitaria a descendência de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto eu mesmo restaurarei o destino deles, e os libertarei do cativeiro, e lhe manifestarei a minha mais profunda compaixão. Deus falou antes deles irem para o cativeiro. Deus deu essa profecia antes deles passarem por tudo isso. E Deus também já tinha avisado a libertação. Deus já tinha avisado. Se você for estudar o livro de Amós, a tenda caída de Davi, quando ele fala que o Senhor vai restaurar a tenda caída de Davi, imagine, a cidade foi dispersa, Jerusalém foi dispersa, e nunca mais, desde o período da Babilônia, que desses cativeiros, nunca mais o povo de Israel pôde voltar para Israel, até o ano de 1948. Veja bem como Deus cumpre as promessas. Amós foi escrito 700 anos antes de Cristo. E Amós disse que o Senhor se levantaria para restaurar a tenda caída de Davi. E que os dias de outrora iria acontecer. E que do lugar onde não se plantava vinha, se plantar vinha. E onde não havia música, ia haver música. Ia haver júbilo, porque ele restauraria aquela terra. Eu acho que no ano 1000, depois de Cristo, muita gente olhou e disse: que absurdo esse profeta. Como ele profetizou isso? Então você junta 2016 anos nos nossos dias, mais 700 anos, que foi o período que Amós se levantou antes de Cristo. Isso dá mais de 2.500 anos. Em 1948, a profecia de Amós se cumpriu. Depois de 2.500 anos, o povo de Israel voltou para Israel, voltou a plantar na sua terra. E a profecia de Amós diz assim: ninguém nunca mais vai desraigar Israel da sua terra. Me diz o homem poderoso no mundo que conseguiu tirar Israel de lá. Me diz o homem poderoso que conseguiu tirar os judeus desde que eles começaram a voltar para Jerusalém. Não teve. Não teve governo, não teve política, não teve avião, não teve arma química, não teve arma biológica, não teve pressão econômica, não teve diabo, não teve inferno, não teve serpente, não teve ninguém que matou a profecia de um vaqueiro como Amós.
E eu te pergunto essa noite, se Deus cuida de uma profecia por 2.500 anos, e Ele faz cumprir quando chega o tempo, como Ele não cuidará de ti? Como Ele não cuidará de ti? Como Ele falhará contigo agora? Se Ele velou pela palavra dEle para se cumprir. O povo está lá, e lá tem o melhor suco de uva que eu já tomei, tem as melhores frutas que eu já comi, a terra está viçosa, está verdinha, arrumaram um jeito de irrigar, os rios são maravilhosos para tomar banho, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Então, igreja, está na hora da gente começar a se levantar e viver para as promessas de Deus. Está na hora da gente se levantar e tomar esse reino à força. O diabo não vai dizer para você, vem cá, toma seu filho de volta. Eu vou pegar porque é herança do Senhor. Eu vou pegar o ouro e a prata que Deus tem para mim, porque é promessa. Eu vou pegar os lugares que Deus me der e aonde pisar a planta dos meus pés, porque é território do Senhor. 1 João 4,4 tem uma verdade. Que isso? Ah, vocês botaram muito bem, Natália. 1 João 4,4 tem uma verdade para esses dias. Talvez você fique assustado com o que está acontecendo. Talvez você ache que o mundo está lhe engolindo. Mas a Bíblia diz que quando a coisa começar a pegar e ficar bem difícil, começou a hora da manifestação dos filhos de Deus. A terra geme, clama. Para quê? A terra está gemendo. Os animaizinhos estão desaparecendo. O rinoceronte preto sumiu. A ararinha azul não tem mais. Tem um bocado de coisa que está desaparecendo. A pior notícia era que as bananas vão desaparecer. Misericórdia. Lá em casa a gente é movido a banana. Que as coisas estão desaparecendo, os animais estão sucumbindo, a atmosfera está pesada, os raios solares estão invadindo, isso e aquilo, só notícia preta. Mas aí tem uma verdade que diz que a terra geme, que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Esse é o melhor tempo da sua vida. Esse é o melhor tempo. Talvez as pessoas que não têm visão de reino, as pessoas que têm suas raízes bem plantadinhas, que não cedem, que não saem, que estão confortáveis, já estão dizendo, eu nunca vi as coisas que estão acontecendo, as coisas estão muito ruins, querido. Como pode estar ruim quando o rei está se aproximando? Quanto mais eu vejo as coisas acontecerem, mais eu sei que eu estou ficando pronta para me encontrar com ele. O meu rei está chegando, ele vem saltando pelos montes. O seu cabelo. Como? É a hora, é o melhor tempo da sua vida. Nós somos da geração que vamos ver a glória manifesta. Se a sarça ardeu, gente, agora é a hora da glória. A hora é agora da igreja. E nos últimos dias, Deus derramará Espírito, o Ashkadesh, sobre toda a carne. Sabe qual é o problema da sua carne? Ela está muito carne. Sabe por que você não está aproveitando esse tempo? Porque você tem que andar no Espírito. Porque quem anda no Espírito não satisfaz a carne. E quem anda na carne, anda no engano da morte. Sabe qual é o problema? É porque tem muita carne dentro da igreja. Está faltando o sacrifício de queimar a carne. E sacrifício vivo não é um lugar onde as pessoas correm. É um lugar onde as pessoas vão para lá espontaneamente. A pregação pode ser quente, mas é você que diz se vai querer pegar fogo ou não. A gente pode trazer os melhores pregadores do mundo aqui. E ele tem uma pregação quente. Mas ser incendiado depende de você. Porque a pregação quente não diz um crente em chamas. Você se decide se incendiar hoje? Filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha, filhinhos, criancinha pequenininha, uma pequena criança, um menininho desse que recebeu o Espírito hoje aqui de 3, 4 aninhos, o que está nele é maior do que o que está no mundo, é mais poderoso que qualquer governo.
Nós temos o Espírito e temos um nome que está acima de todo nome, não só nessa era, mas também na que há de vir. Está acima sobre governos, principados, potestades, domínios, dominadores. Nós temos um nome que está acima de todo nome. A glória de Deus está manifesta em nós. A carne precisa dar vazão para o Espírito sair. O Espírito que está aí dentro é muito poderoso. Sabe qual é o problema? A carne está engolindo ele. A sua carne está matando o seu espírito e ele precisa de uma vazão. É por isso que às vezes Deus quebra o vaso, para o espírito poder se espalhar um pouco. Porque ele fica apertado no vasinho pintado. Você pega o vaso, pinta. Aí você amarra uma fitinha vermelha no vaso. Aí você pega o vaso e bota o ourinho. Tem gente que bota pedrinhas preciosas no vaso. Aí fica tão bonitinho que em vez de servir para o uso, vai para a prateleira. Deus está quebrando o vaso para o espírito ter vazão em sair do vaso. Porque um vaso que não foi quebrado, não se vê o Espírito nele. O vaso precisa ser moído, precisa ser quebrado. A aflição vai revelar a verdadeira razão do seu viver. Se você não tem uma causa para morrer, você não tem uma causa para viver. Se você não morre por Jesus, eu vou dizer a você, você não vai servir para viver para nada. Sua vida tem que ser sempre, eu morri, mas agora Cristo vive em mim. Paulo dizia, eu morri. Eu não sei mais nem se eu quero viver ou se eu quero morrer. Eu quero ficar aqui por causa dos meus irmãos judeus, mas eu tenho tanto prazer de ir, de estar com ele, que eu não sei mais o que eu quero. As pessoas hoje estão fazendo de tudo para não morrer. Por favor, estique minha cara porque eu não quero morrer. Não chame cemitério, chame Morada da Paz, que vai parecer que é um condomínio de luxo. Botaram cinema, botaram chafariz, banquinho, botaram tudo bonito, mas aquilo, gente, é cemitério. Ali é a carne sendo comida pelo verme. E muitos estão indo para o lugar onde o fogo nunca se acaba. Nós precisamos entender os nossos dias. Os dias são maus, temos que remir o tempo. Jesus disse, eu vi nesses dias o diabo caindo do céu como um relâmpago. Ele caiu. E Jesus disse que ele não subiu de volta não. Se ele caiu, ele está aqui porque ele ficou enlouquecido quando Jesus implantou o reino. Era gente se demoniando, sendo liberto. Quem era cego estava enxergando. Quem morreu se levantou. O diabo ficou enlouquecido porque ele não pode parar com isso. E ele está enlouquecido agora porque ele não consegue nos deter. Ele teve que descer porque ele não aguentou. Ele disse, eu tenho que ver isso de perto. Porque o reino foi implantado. Igreja é perseguida, ela cresce, explode. Pessoas estão se levantando na África. Pastores se levantam todos os dias. Os presídios estão cheios de crente. A televisão só mostra o que não presta. Mas todos os dias homens e mulheres se convertem. Casamentos restaurados. Famílias são unidas. O câncer murcha. O que era ladrão se levanta para ser pregador. A glória está manifesta desde os dias de Jesus. É por isso que desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomada força. É tomada da violência. Você é muito poderoso em Deus. Deus pegou uma linhagem de Davi toda corrompida. Os filhos de Davi se corromperam, se afastaram de Deus, prevaricaram, adulteraram, mataram profetas. Mas a aliança de Deus foi tão grande que ele disse, se a minha aliança com o dia e com a noite não prevalecesse, se eu me esquecer de fazer o dia e a noite, eu me esqueceria que eu tenho uma aliança com a linhagem de Jacó e de Davi. E eu lhe mostrarei a minha mais profunda compaixão. E eu vou os curar. E vou restaurá-los. E colocar na sua condição de filhos. Parece que quanto pior é a raiz que a gente vem, mais a glória de Deus quer bombar através disso. Parece que quanto pior é a linhagem, mais a glória de Deus vai se manifestar. Porque luz brilha mais no escuro. Luz brilha mais no escuro. Pare de se achar menos. Dê um basta hoje ao inimigo. Pare e comece a se mover para a sua nova estação. Comece a se mover para o Senhor poder te mover. Porque Deus quer te mover para coisas novas e Ele precisa encerrar as coisas velhas. Solte suas gavetas. Solte suas roupas um pouco. Solte o lugar que você mora. Solte as pessoas que você se agarrou a elas. Solte a sua condição econômica. Dê o seu diploma no altar. E diga, eu estou livre para você me fazer o que quiser comigo.
Eu prefiro viver 10 anos intensamente do que uma vida toda medíocre. Se minha vida acabasse hoje, eu estaria completamente satisfeita. Mas como eu sei que ele não quer acabar, eu vou bombar o resto. As pessoas estão muito preocupadas. E quando eu morrer? Você só vai morrer um dia. Talvez dure algumas horas e passa logo. Porque eu vou morrer, e porque vai morrer você é chato, porque você vai morrer, passar a vida toda economizando, porque vai morrer, você passou a vida toda sem arriscar, porque vai morrer, você nunca saiu 10 metros da sua casa, porque vai morrer, você nunca investiu em nada, nunca fez nada significativo. Pegue uma criança para criar, cuide de alguém, vá para um asilo, acorda o vizinho, pregue a palavra na rua, suba no ônibus e fale de Jesus. Faça alguma coisa nova, faça alguma coisa diferente, dê um susto ao inimigo, dê uma grande oferta, marque a história. Porque você está passando a vida toda guardando para quê? Você só vai morrer durante 2, 3 horas e depois nada. Vai ser talvez uma Noemi que entrou na história de Ruth. Não, eu quero ser Ruth, eu quero ter minha história. Faça a sua história. Seja profeta do seu destino. Pare de se comportar como se Deus não fosse seu pai e não lhe amasse. E não tivesse um destino glorioso para você. Aqui diz... Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? O mundo está posto no maligno. Mas o que está em você é maior que o que está no mundo. Vocês precisam ver, o cara é uma potência, tem uma empresa, tem mais de 20 caminhões, que nada. Meu pai é muito maior do que isso aí. Ah, você precisa ver, o cara é totalmente preparado, que nada. Preparado é Daniel, que comia as verdurinhas e ficou mais sabido que a Babilônia todinha. Comeu umas verdurinhas na água. A Babilônia foi o maior império que já existiu na antiguidade. Ele dominou todo mundo. É a cabeça do ouro que foi vista no sonho. Ninguém se comparou a Nabucodonosor. Ninguém ao governo dele. E os meninos botaram esse homem no bolso comendo vagem com cenoura. Não precisou comer linhaça, não precisou tomar comprimido, não precisou bombar nada. Comeu vagem com cenoura. E botou o maior rei que já existiu na terra no bolso. E ele só tinha 17 anos. O povo da Babilônia, quando viu Daniel e os amigos chegando, bichinho, lá vem eles. Não sabia eles que eles iam comer eles de coco. Vai se dobrar todo o joelho aqui, porque vai sair uma lei dizendo que ao Deus de Daniel todo o joelho se dobrará. Está vendo essa lei aí que conquistou o mundo todo? Não vai durar, porque é Deus que muda leis e estações. E mudou a lei da Babilônia e disse: todo joelho se dobre ao Deus de Daniel. E a gente está com medo. Vamos falar um pouquinho de Lutero. Um fradezinho feio, gordo, narigudo. Quando eu fui ver as fotos dele no museu, eu disse: meu Deus do céu. A bichinha tinha que casar com a freira mesmo, porque se fosse uma moça que visse outros rapazes, não ia querer. Casou. Também ela não era lá essas coisas não, gente. A menina era ungida. Mas também se Lutero não fosse lá, ia ficar difícil. Deus sabe o que faz, né? Aí pega um bichinho baixinho, gordinho, barrigudo, careca. Olha, se eu descrevi alguém aqui, foi mal, irmão. Mas Deus gosta dos vasos, não é isso? Deus não faz vaso feio. Não faz nenhum vaso feio. Só não achou ainda, foi a tampa. Não achou ainda, foi a doida. Já percebeu isso? Quando a gente apresenta a corte em casa, aí todo mundo diz: mas que homem fêmea? Mas ele é lindo. Mas só ela que acha bonito. Ninguém mais da família acha. Sabe o que é isso? Seleção natural de Deus. Já pensou que se todo mundo achasse sua mulher bonita, você não ia dormir de noite? É só você que acha ela bonita. Já pensou se todo mundo achasse seu marido bonito, você não dormia de noite? Todo mundo vê feio e você vê bonito. Isso é Deus trabalhando na terra. Aí o que acontece? Deus pega esse homem simples, de uma pobreza. O pai vem ganhar dinheiro depois que ele já cresceu. Mas aí pega, vai morar de favor, comia comida de favor na missa. Quando terminava a missa, Dona Úrsula tinha pena dele, levava para casa. Ele comia bichinho tanto de fome, que ela teve pena, botou ele num quartinho para dormir.
Porque ela era uma benfeitora. E estava ali Lutero nas missinhas. Estava ali Lutero dentro da igrejinha. E a igreja, nós somos o que somos. Nós somos o maior poder. Nós estamos em Roma, somos cabeça. E não sabia que aquele menininho franzino ia comer aquela igreja no coco. Às vezes você está num lugar, dentro do cativeiro, que ninguém está dando nada por você. E você vai comer esse lugar de coco. Está todo mundo olhando para você e dizendo que não vai sair nada daí. Está todo mundo olhando para você e dizendo, esse rapaz não está com nada, essa moça não está com nada. E Deus só está esperando o momento certo para você aparecer. Deus está escondendo uma geração para o momento de mostrar para o mundo todo. Deus está escondendo uma geração que ninguém dá nada por ele. Passa, é só um fradezinho. E a igreja estava ali, pegando o dinheirinho, guardando as indulgências. E Lutero ali, e a igreja aí ficando rica, guardando indulgência. E Lutero ali comendo de favor. Um belo dia, Lutero comeu, engoliu, matou o que estava matando o povo. Deu um de João Batista, vou comer esse gafanhoto que está comendo a lavoura do povo. Esses gafanhotos todinho que está comendo o povo, eu vou comer eles agora. Lutero disse, eu vou aguardar, porque eu vou comer o que está comendo o povo. Eu vou acabar com o que está acabando com o povo. Eu vou liberar a graça, vou liberar a fé, vou liberar a palavra. Será que Deus não está fazendo isso hoje com você? O problema não é você está num lugar que é um cativeiro. O problema é você achar que nunca vai sair desse cativeiro. O grande problema é esse. É quando a gente está num cativeiro e a gente não acha que pode sair dele. Porque Daniel não fez nada, mas ele com 17 anos estava num cativeiro. Foi Daniel que pecou? Não. A sua linhagem colocou ele no cativeiro. Mas cativeiro é um lugar que é oportunidade para aqueles que estão cheios do Espírito de Deus. Aqui em Hebreus 10, diz assim, Hebreus 10, para a gente terminar. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, primeira coisa é perseverar. Você não sabe ainda o que vai acontecer. Você não sabe ainda nem para onde Deus está lhe levando. Mas você tem que fazer uma coisa, eu estou indo. Eu estou indo. Estou num cativeiro, mas eu estou caminhando. Eu estou aprisionado, mas eu estou indo. O grande problema não é ser livre. O problema é ser liberto. Você agora é livre, você vai para onde quer agora, né? Os que são livres têm o direito de ir para onde quer. Os que são libertos escolhem para onde querem ir. Você é livre, você vai para onde quiser. Mas o liberto sabe para onde vai. Porque quem não é liberto vai feito cachorrinho para o lugar que o diabo quer. Não tem força. Esse não é liberto. Mas o livre e liberto, ele é livre para ir e vir. E é liberto só para fazer a vontade de Deus. Não é mais escravo. Tem gente que diz, agora eu sou livre. Eu quero que você cante, eu sou liberto. Tem muita gente cantando, eu sou livre. Agora canta que você é liberto. Que você sabe para onde está indo. Que você sabe de onde veio. Você sabe quem é seu pai. Você sabe para que você nasceu. Cara, onde você apanhou é onde você vai bater. Aonde você apanhou é aí sua vingança. Aonde o diabo está pegando em você, é aí que você vai triunfar. É aí. Bate aonde o diabo te bateu. Toma a força. Faz violência contra as trevas. Começa a botar força no lugar certo. Para de dar murro em ponta de faca. Para de falar com as pessoas. Começa a falar com Deus. Para de ficar pedindo migalha às pessoas, pedindo que elas entendam o teu problema. Começa a ser solucionador de problemas. Começa a botar Satanás debaixo dos teus pés. Começa a exercer autoridade. Começa a falar em línguas. Começa a ficar quente. Começa a incendiar. Começa a pedir para o Espírito Santo te encher. Promessa, nos últimos dias ele vai derramar. Derramar, o que é derramado, gente? Vai em casa hoje e derrama um leite aí para tua mãe ver o que faz com tu. Porque quando você derrama, você faz uma bagaceira, não faz? Meu Deus, eu sei bem, os meninos quando eu era adolescente, parece que o braço é maior do que tudo.
Agora não saiu dessa fase ainda não. Se eu tiver com a roupa melhorzinha no centro de Jundiaí em restaurante, que eu já sei. Derrama. O que é derramar, gente? É fazer um estrago, não é? É alguma coisa que quando derrama, meu Deus, derramou o que aqui? Querido, essa semana vai ser assim. Meu Deus, o que foi que derramou nesse crente? O que foi que derramou nesse homem, nessa mulher? Que ele está diferente. Ele está novo. Que esse jovem, cara, um dia desse esse menino estava pensando em se desviar. Um dia desse esse carinha estava pensando em se enrabixar. E o cara agora está poderoso, cheio do Espírito Santo. As pessoas são tão limitadas que elas acham que tem que arrumar logo a mulher. Tem que arrumar logo as coisas, ajeitar logo. Querido, tu tem que ser cheio logo do Espírito. Porque se tu for modelo 2.0, tu não vai querer ficar junto de quem é 1.0, porque não vai andar igual a tu. Se tu escolher uma mulher agora, fraco do jeito que tu tá, tu vai ter 1.0. Tu tem que ter uma mulher 2.0, então seja cheio do Espírito, para depois escolher a mulher certa. Não escolhe mulher no tempo de vaca magra não, senão tu vai ter 1.0 do teu lado. Tu tem que ter a potência de motor. Então tem muito jovem que está preocupado com muita coisa. Tu tem que ser preocupado em encher do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito, o resto Deus faz. Porque quem estava com 1.0 se livrou. Esse negócio vai andar com motor potente. Aí lá vai o outro. Peraí que eu estou chegando. Meu filho, vai orar. Não, amanhã eu oro. Eu estou trabalhando aqui. Eu vou buscar as coisas. Eu vou ficar rico logo, querido. Tu está se enriquecendo das coisas do mundo, essas passam. Eu quero alguém que tenha o ouro e a prata do céu, que tenha a revelação do sobrenatural. Eu quero alguém que derrube demônios e principados. Eu quero alguém poderoso em obras. Você tem que querer, gente, olhar para cima. Para de escolher olhando para baixo. Para de escolher de acordo com o teu passado. Isso já passou. Tu não abriu uma clínica de assistencialismo social, não. Não vai fazer assistencialismo social com a escolha do homem e da mulher que vai andar com tudo na vida, não. Escolhe olhando para cima. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Se você não se sente nada, você vai escolher uma coisinha nada por aí. Alguém carente. Mulheres carentes são péssimas. A mulher tem que ser cheia do Espírito Santo. Deus tem que satisfazer ela. Você pergunta logo ela com a carinha bem melosa. Amor, você ama mais a mim ou a Jesus? É lógico que é a você, minha filha. Desapareça da minha frente agora. Desapareça, porque esse é problema, querido. Essa aí é um chute, sai fora. As pessoas têm que ser bem casadas. Elas amam mais Jesus do que amam umas às outras. Então vocês precisam perseverar. Você vê, saiu até culto mob aqui agora. Isso é porque não me chamam para pregar no mob, aí eu tenho que pregar aqui. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A gente não é de quem volta atrás. Querido, teu outdoor já está no inferno, não tem mais jeito. Já botaram tua cara no inferno, tu vai voltar para quê? Se até aqui o Senhor te ajudou. Vem cá, tá difícil a prova, eu sei que tá. O negócio está pegando, mas se o diabo pudesse te matar, ele já tinha te matado. Então tem alguma coisa que eu estou me enganando aqui. Se ele não pode me matar, eu vou bombar. Se ele não pode me impedir, eu vou viver algo que eu nunca vivi. Eu vou além. Eu vou sair do meu nível de experiência pessoal e vou entrar num nível de experiência espiritual. Eu não vou mais tirar minhas conclusões daquilo que eu tenho vivido, mas eu vou tirar conclusões a respeito daquilo que eu vou viver. Porque até aqui você viveu pelo que você viveu até hoje. A partir de hoje você vai viver pelo que você ainda nunca viveu. Até hoje você teve experiências, te saquearam, te roubaram, te passaram para trás. Foram experiências que você viveu. Mas aí chega um dia que você disse, Senhor, pode me mudar de lugar. Pode começar a se mover em mim. Pode começar a romper com as minhas estruturas.
Senhor, pode me levar a lugares que eu nunca fui, fazer coisas que eu nunca fiz, porque eu quero dar um checkmate no inferno essa noite. E eu quero começar a viver coisas que eu nunca tinha vivido. Eu quero experimentar uma glória ainda não revelada. A terra está clamando e chegou o meu tempo. Chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Gente, uma pessoa que se manifesta, como é? Você diz, a pessoa que está se espalhando muito em lugar, está manifestado. Não é verdade? Eu tinha um cachorro, um Golden Retriever lá em casa. E quando eu chegava de Vitória, eu trabalhava no cartório, voltava cansado. Quando eu chegava, eu tinha quebrado um jarro de cristal. E quebrou os 4 jarros meus. Aí eu perguntava, quem foi? Foi a cachorra. Foi Zara. Aí eu disse, Zara fez isso? Fez. Aí eu disse, pois eu vou mandar a Zara embora, porque ela está manifestada aqui dentro dessa casa. Ela está com demônio, porque demônio entrou no porco, entra em cachorro também. E a cachorra está manifestada quebrando tudo nessa casa. Ela vai embora. Cachorro de 45 quilos, subia no sofá, fazia e quebrava os jarros. Aí um dia eu descobri que não era Zara que se manifestava. É que manifestava o Zara. Entendeu? Alguém manifestava Zara. Que eu não vou dizer o nome para não expor, porque eles dizem que eu exponho eles. Né? Mas quando eu saía, Tiago e Nathalie, não é? Manifestava a cachorra. E alguém que manifesta faz o estrago, não faz, gente? Agora me pergunto, a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. Eu te pergunto se você não vai fazer um estrago quando a manifestação da glória de Deus vier sobre a sua vida. Eu vou te dizer uma coisa, se você continuar calado, o diabo vai continuar batendo. Se você não se mover essa noite, você vai continuar a apanhar. Mas se você amanhã começar a acordar e começar a botar louvor alto, ler a Bíblia como você nunca leu, dar as primícias do Senhor, não é de noite quando você não aguenta mais nada não. Que está uma coisa velha, cansada, que pula na cama e diz, farra a cama para 2. Não, é acordar de manhã e dizer, vou te dar primícias. Hoje eu vou te dar meu amanhecer. Eu vou ficar cheio da glória de Deus. E o meu rosto vai ficar como o de Moisés, que a glória era tão grande que não conseguiam olhar para ele. Querido, o diabo não fica atrás de pessoas que estão cheias da glória de Deus, não. O diabo só fica para quem dá pouso para ele. Por isso que Jesus disse, não dê lugar ao diabo. Paulo disse, não dê lugar ao diabo. Ele só fica se você der lugar. Tire o lugar que você deu. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa, é porque às vezes eu fico triste. Tristeza é de Deus. No céu vai ter tristeza. Você pode dizer, um sentimento lindo a tristeza. Misericórdia. Misericórdia. Vocês imaginam o que aguarda a gente daqui a um tempo aqui na igreja. A manifestação dos filhos de Deus. Viu que é uma pessoa manifesta? É a manifestação dos filhos de Deus. Os bebês dessa igreja estão ficando piores. Eles estão ficando bélicos. Você tinha bebês aqui há 8 anos atrás. Gugu, dadá, agora é... Porque estão vindo com a glória maior. A glória está aumentando. E a gente precisa viver isso. A gente precisa estabelecer uma nova estação na nossa vida. Você pode voltar e ter mais uma semana de derrota. Ou você pode fazer tudo diferente essa semana. Fazer diferença. Ter uma semana diferente. Se encher da glória de Deus. Ter tempo com a palavra. Ter tempo com a oração. Ter tempo com o louvor. E aí as coisas vão começar a mudar. Quando uma coisa não quer mudar, e quando uma coisa está perdurando de geração em geração, e a pessoa vai dizer, mas é um sentimento bom, é saudade. Pastora, é um sentimento nobre, é saudade. Saudade da onde, irmão? Saudade é coisa do inferno. Você ficar o tempo todo se lamentando com saudade. Ai, são sentimentos tão puros, tão nobres. Nobres, e está deixando você desse jeito. Quando é de Deus, acontecem coisas boas quando você sente. Nem todos os sentimentos nobres são de Deus. Ai, eu estou com pena. Pena
Aonde é que na Bíblia diz que tem pena que dá poder e autoridade para você conquistar as coisas? A última pessoa que teve pena foi Saul. Eu tive pena deles. Aí o que aconteceu com eles? Eles se levantaram e mataram Saul. Tudo que você tem pena de acabar, vai acabar com você. Eu estou com pena de corrigir meu filho. Um dia ele vai te corrigir. Eu estou com pena de não dar dinheiro a ele. Eu dou dinheiro, ele sai, faz coisas erradas, mas eu tenho pena. Um dia ele vai pegar o seu dinheiro todo dia que você guarda em casa. Tudo aquilo que você poupa, um dia vai destruir você. Está na hora de você se levantar essa noite. Não deixe para a próxima geração, não deixe para os seus filhos, é com você agora. É com você, saia de onde tem que sair. Pague o que tem que pagar, compre o que tem que comprar, estude o que tem que estudar, mas faça alguma coisa pelo seu destino. Se levante hoje. Mude hoje a sua história. E lembre-se, quando você muda a sua história, você muda a história dos seus filhos, de suas gerações. Você nunca vai levar ninguém a lugar nenhum que você nunca esteve. Se você quer levar alguém a algum lugar, você tem primeiro que ir lá. Porque você só pode mostrar o caminho se você já esteve lá. Comece a se levantar. Comece a romper. Eu escrevi algo aqui. Olhe para cima e veja uma janela de oportunidade hoje se abrindo para você. Ganhe a vitória hoje na batalha espiritual que você está enfrentando. Chegue-se mais para Deus. A Bíblia diz que quando a gente se chega a Deus, Ele se chega a nós. Deus não tem filho preferido, Deus tem filho que acorda mais cedo. Deus não tem filho preferido, mas tem filho que procura Deus mais cedo. Tem filho que se lembra de procurar Deus em toda hora. E peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para você ver a glória dele no que você está vivendo hoje. Às vezes a vitória está mais perto do que a gente imagina. Casca passou 7 anos cantando com Bel aqui, não enxergava Bel. 7 anos louvando aqui, Bel do lado dele. Louvar. Como é o nome daquela música que as meninas dançaram no tabernáculo, Marina? Eu só quero ver. Hoje ele está assim. 7 anos. A vitória está mais perto do que o que você imagina. A oportunidade que Deus está te dando essa noite não é para esconder a vitória, é para te dar a vitória. Deus não está brincando de esconde com você. Deus não está escondendo a tua promessa, não. Essa semana a promessa vai se revelar. A tenda caída de Davi está sendo restaurada. Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança com a sua vida, com a sua família, com a sua história. Muitos disseram, Deus tirou o povo do Egito para matá-los e deixá-los no cativeiro. Deus disse, aguarde, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aguarda, igreja. Aguarda. Se move para a promessa. Começa a se mover para o novo. Rompe as estruturas velhas. Rompe com o passado. Começa a se mover para o novo. Fica de pé, porque quando a gente recebe alguma coisa de Deus é de pé. Fica de pé, porque o Deus de poder vai te encher para você viver uma semana onde você não vai mais olhar a crise, onde você não vai ser mais tomado pelas dificuldades. Você vai comer gafanhoto essa semana como João Batista. Vai começar a comer gafanhoto. Aquilo que estava comendo que é seu, você vai comer o que estava comendo que era seu. Vai comer gafanhoto essa semana, no poder do Espírito de Elias. Vai tomar o reino de Deus à força. O que Deus tem para você, o reino de Deus vai se manifestar na sua casa. Quem não está no jejum de Daniel, entra 21 dias e lê o livro de Daniel inteiro, pedindo revelação a Deus.
No meio do cativeiro, no meio do que você está vivendo, a glória vai se manifestar. O cativeiro vai ser quebrado. Os ferrolhos vão ser abertos. E os portões de ferro vão ser violados. Você não vai ser só livre, você vai ser livre e liberto.